As promessas feitas por Deus a Abraão formam um dos temas centrais na narrativa bíblica e são fundamentais para a teologia cristã. A aliança entre Deus e Abraão aparece inicialmente em Gênesis 12, 1 a 3 e se desenvolve ao longo dos capítulos 15, 17 e 22, destacando a importância de Abraão como patriarca da fé e como modelo de obediência e confiança em Deus. Não esqueça de se inscrever no canal História das Escrituras. Quer saber como o primeiro concílio de Nicéia mudou a história do cristianismo? Clique no card agora e descubra os detalhes fascinantes. As promessas feitas por Deus a Abraão podem ser agrupadas em 3 categorias principais. A terra. Deus prometeu a Abraão que ele e seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Em Gênesis 12:7, lemos: "A tua descendência darei esta terra." Este aspecto da promessa se desenvolve e se confirma ao longo da história dos descendentes de Abraão, culminando na entrada de Israel na terra prometida sob Josué. Josué 1. A descendência numerosa. Em Gênesis 15:5, Deus leva Abraão para fora e lhe mostra as estrelas, afirmando que seus descendentes seriam igualmente numerosos. "Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência." Essa promessa não apenas aponta para uma família biológica numerosa, mas também uma linhagem espiritual que, segundo a teologia cristã, se cumpre em Jesus Cristo e na Igreja. Bênção para todas as nações. A promessa culminante está em Gênesis 12:3. "E em ti serão benditas todas as famílias da terra." No entendimento cristão, essa promessa se concretiza em Jesus Cristo, descendente de Abraão, que traz bênção e salvação para todas as nações. Gálatas 3:8, Mateus 1:1 a 17. Interpretação teológica cristã das promessas a Abraão. No cristianismo, a aliança com Abraão é entendida como o início da relação de fé entre Deus e a humanidade. Em Gênesis 15:6, vemos que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo é fundamental na teologia cristã, especialmente para o apóstolo Paulo, que usa essa passagem em Romanos 4:3 para argumentar que a justificação, ou seja, a aceitação diante de Deus, ocorre pela fé e não pelas obras. Assim, a fé de Abraão é vista como um protótipo da fé cristã. A descendência espiritual de Abraão. O Novo Testamento expande a compreensão de quem são os descendentes de Abraão. Em Gálatas 3:7, Paulo afirma que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Para a teologia cristã, isso significa que todos os que colocam sua fé em Cristo tornam-se parte da promessa feita a Abraão. Dessa forma, a descendência de Abraão não se limita ao povo de Israel, mas inclui todos os crentes, tanto judeus quanto gentios. Jesus Cristo como cumprimento das promessas. A promessa de uma bênção para todas as nações encontra no Novo Testamento sua realização em Jesus Cristo. Em Mateus 1, a genealogia de Jesus é traçada até Abraão, estabelecendo a continuidade da promessa. Paulo também enfatiza em Gálatas 3:16 que a promessa foi feita à descendência, que ele interpreta como sendo Cristo. Para a teologia cristã, Cristo é, portanto, o verdadeiro herdeiro das promessas a Abraão e aquele por meio de quem todas as nações são abençoadas. A promessa da terra e o conceito de Nova Jerusalém. A promessa da terra é, para muitos teólogos cristãos, vista como um protótipo ou figura do descanso eterno e da Nova Jerusalém, prometidos na escatologia cristã. No livro de Hebreus 11:10, 13:16, é dito que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e edificador é Deus. Assim, a terra prometida é entendida não apenas em termos terrenos, mas como uma promessa de habitação eterna com Deus. As promessas feitas a Abraão são vistas, na teologia cristã, como fundacionais para a história da redenção. Abraão não é apenas o patriarca biológico de Israel, mas também o pai da fé para todos os que creem. Suas promessas se cumprem de maneira concreta e simbólica, concretamente na história de Israel e espiritualmente na Igreja e na obra de Cristo. Essa aliança é um modelo para a relação entre Deus e a humanidade, fundamentada em fé e obediência, e aponta para o cumprimento final da restauração em Jesus.